Casal Aventureiros aqui, eu sou a Paola. E eu sou o Phelps. E nesse vídeo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai contar um pouquinho da nossa experiência, o que foi os pontos positivos e negativos da viagem. E vamos contar qual vai ser a próxima etapa do Aventurezas. É isso mesmo, galera. Então fica com a gente até o final desse vídeo, que hoje a gente vai mostrar essa nova cara do Aventurezas e o que vai acontecer daqui pra frente. Então aproveita e se inscreve no nosso canal, curta o vídeo, compartilha com seus amigos e bora lá então. Bora conversar. No último vídeo vocês acompanharam e viram que a gente voltou para Curitiba. Infelizmente a gente teve que voltar antes do tempo, o objetivo era ter ficado 6 meses viajando e a gente conseguiu ficar 3 meses. Mas no vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho como foi tudo isso. Como começamos, galera? A gente recebeu um convite do nosso amigo Charan para viajarmos de motorhome, nós três em uma pequena van. Foi uma experiência bem louca. Mas então, a gente recebeu esse convite mais ou menos em julho do ano passado. E a gente foi tendo reuniões semanais pra gente ir programando a viagem. E dia 16 de dezembro a gente partiu em direção ao nosso sonho. 16 de dezembro de 2022. E a gente saiu nesse dia 16 de tardezinha. Acho que ficou uns 2 dias pelo Brasil ainda. Sim. E nosso primeiro destino era ir chegar ao Chuí, né? Que é o ponto extremo do Brasil, né? E de lá começar a nossa viagem saindo pela fronteira do Uruguai. Isso aí. Né? Então a gente iniciou passando aqui pelo sul do Brasil e chegando no Chuí, né? Que é o ponto extremo, igual eu falei. E adentramos então ao Uruguai. Ficamos no Uruguai 2 dias, né? 2 dias, passamos por 2 praias, né? Na verdade passamos por Montevidéu e antes passamos por uma praia chamada La Paloma. La Paloma é uma praia bem bonita, mas ventava demais, né, pá? Ventava bastante lá. La Paloma não estava no nosso roteiro, Sim. mas um uruguaio recomendou a gente lá que estava rolando uma festa bem legal por lá. Isso, estava rolando a festa do mar, né? Isso. E a gente até queria ter ficado mais tempo por lá, mas como a gente tinha o objetivo de passar Natal e Ano Novo com os nossos amigos na Argentina já, a gente acabou fazendo uma passagem rápida, mas a gente vai querer voltar logo para lá, porque é um lugar muito bonito, muito legal. É muito mais caro que a Argentina, mas vale Sim. super a pena ir conhecer. Pra você ter ideia, a gente fez um lanche lá, né? Em uma das nossas noites por lá e gastamos R$100, né? Um lanche, tipo, bem simples, assim. Um lanche que aqui a gente gastaria, tipo, talvez uns R$30, lá foi 100. Então, para vocês verem como o Uruguai tá, digamos assim, europeu, né? Tá tudo mais caro, a gasolina é cara, enfim. Se você passar pelo Uruguai, você vai perceber essa diferença de valores aí. Então, fiquem espertos. E do Uruguai a gente foi por Frei Bento pra passar pra Argentina, né? Isso. E de Frei Bento, galera, a gente adentrou a Argentina, né? Em direção à Ruta 40. Então a gente passou por várias cidadezinhas, né? E foi uma loucura, porque a gente só queria chegar no nosso destino, que era a Piedra Parada, né, pá? Isso. A gente esqueceu de comentar sobre as fronteiras, né? Fronteira do Uruguai, a gente precisou descer ali do carro, levar documentação até a fronteira em si, a aduana. E já na Argentina não, foi como se fosse um pedágio aqui no Brasil mesmo, você passa ali, mostra os documentos, eles fazem ali tudo na hora, bem rapidinho. Foi bem tranquilo, bem agilizado, passagem. Né? E então passamos por algumas cidades na Argentina. Mais rapidamente até chegar em Piedra Parada, que fica perto de Esquel. Isso, a primeira grande cidade que a gente parou realmente foi Esquel, onde a gente abasteceu, né? A gente foi no mercado, a gente fez Western Union, né? E organizamos tudo para que a gente ficasse em Piedra Parada, que é uns 70 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Esquel, né? E lá o nosso objetivo era ficar, a gente ficou uma semana mais ou menos, para passar o Natal por lá com os nossos amigos. Lá é uma região mais desértica, assim, tem um rio, muitas rochas, que a galera vai muito para lá para escalar. E esse foi o nosso objetivo, passar o Natal com os nossos amigos escalando, conhecendo esse lugar lindo. Recomendamos também, tudo muito lindo por lá. Isso, são vestígios de um vulcão, né? Então a região ali, ela tem uma paisagem assim bem diferente de tudo que a gente viu, né? Então, passamos por Piedra Parada, né? Curtimos ali o nosso Natal, né? Foi muito especial.
Pegamos um dia incrível e como a gente gosta de escalar, escalamos bastante, né? Não tanto quanto a gente gostaria, né, pá? Mas deu pra curtir a galera, tinha muitos brasileiros ali, tinha mais brasileiro que argentino ali no lugar. É um ponto bem famoso, né, de escalada. E curtimos com os nossos amigos, né? E de lá a gente foi sentido Bariloche, que lá a gente foi passar nosso ano novo. A gente passou o ano novo no Frei, no Refúgio Frei. Que fica no Cerro Catedral, né, pá? Isso. Foi uma trilha bem intensa, assim. A trilha em si é uma trilha tranquila, uma trilha gostosa de ser feita. Comparado às trilhas aqui do Brasil, as trilhas da Argentina a gente sentiu que são bem mais fáceis, sabe? Mas a gente tava com muito peso. O peso quebrou a gente, assim. 20 quilos, eu tava com 25, enfim. O peso foi bem difícil, assim, por conta do peso, né? O último 1 ou 2 quilômetros ali da trilha pra mim, foi bem intenso. Eu tive que carregar um pouco da mochila da Paola, porque ela não tava aguentando mais, então depois lá no último quilômetro eu tava com 40 quilos, assim, morrendo, e a Paola tentando me ajudar, mas chegamos nesse lugar, né, que é próximo a Bariloche, no Cerro Catedral, e é um refúgio de montanha, né, pá? E ele é bem especial, tem um lago lá, né? Foi bem massa, que foi a primeira vez que eu tive contato com a neve, foi bem especial, assim. E também nossos amigos, outros amigos estavam ali pelo Frei, né? Então a gente passou um ano novo bem divertido, tinha muita gente por lá, a gente passou acampando, né? Foi bem especial, foi bem legal. E de lá, né, a gente saiu e ficamos uns dias ali em Bariloche, mesmo curtindo Bariloche, bem... Pra dar uma reorganizada, reabastecida nos alimentos, né? E conhecer a cidade, né? Porque a cidade de Bariloche é bem legal. A gente ainda ficou pouco tempo por lá, mas a gente conheceu o Circuito Tico, conheceu algumas praias bem lindas. Fomos na cervejaria Patagônia também, que vale também, né? Sim, lá é lindo. Mesmo que você não... Eu não sou tanto de cerveja, né? Mas experimentei ali que tem umas cervejas diferentes. E a vista de lá, nossa, muito massa. É surreal, muito massa. Né? Vale a Argentina inteira, né? A vista sempre vai ser linda. Mas vale a pena ir conhecer ali o espaço, bem gostoso, assim. Se você gosta de cerveja, é uma das cervejas mais emblemáticas do mundo, né? E no mesmo dia que a gente foi lá na cervejaria Patagônia, a gente foi andar de caiaque ali no lago, como é o nome? Na Rui Huapi. Que é um dos principais lagos ali da Patagônia, né? Da Argentina, né? Nossa, que eu gosto muito de caiaque, assim. E, nossa, ter essa oportunidade de ter andado ali com aquela visão das montanhas. Remado ali, nossa. É surreal, galerinha. É massa demais. E outra coisa, a gente até colocou no nosso vídeo, né? Tem 2 preços por lá. Agora eu não sei como que tá, né? Mas provavelmente sempre vai ter, como tem várias empresas, vai ter preços diferentes. Vale a pena pesquisar. Porque a diferença de preço é bem alta de um pro outro, assim, sabe? É verdade. Take 996. Então, a gente saiu de Bariloche e fomos sentido ao Calafate. Nossa ideia inicial era ter ido sentido o Chaltén direto, mas a gente achou melhor ir pra Calafate porque em Chaltén não tem o Western Union. E a gente achou melhor, já que a gente precisava tirar dinheiro, já tirava o dinheiro e ia fazer o mercado ali em Calafate, que os mercados são maiores, né? Sim. E Chaltén e o Calafate estão em uma distância de 70 quilômetros mais ou menos uma da outra. E Chaltén é bem pequeno, então não tem muita coisa, diversidade de frutas, de verduras. Não, essa vez que a gente foi tinha bastante coisa, só que o valor é um pouco diferente. Pelo menos na época que a gente foi em temporada, né? Fora de temporada, uns amigos estavam por lá e falaram que é bem ruim, a questão da carne estava ruim, tudo muito ruim. Na época que a gente foi, que era temporada, estavam as coisas boas, tudo bom, sabe? Mas a gente resolveu ir pra Calafate, a gente passou só um dia, a gente só fez... Não, um dia a gente ficou, sei lá... Não, na realidade a gente ficou mais dias por causa do que acontece lá em El Calafate. Só tinha um lugar pra gente retirar o dinheiro. A gente chegou sexta-feira lá e o horário que a gente chegou a gente já não conseguia mais retirar dinheiro ali pelo Western Union, só tem um lugar que é o Correio. Sim. E daí o próximo dia, depois da sexta-feira, era só na segunda-feira. Então a gente teve que ficar lá. A gente ficou daí segunda-feira, a gente ficou final de semana e aproveitamos e fomos pra Perito Moreno. Conhecemos Perito Moreno, né? Sim, foi incrível, muito massa. Que pra mim, assim, foi um dos lugares mais incríveis dessa viagem também, né? Eu, inicialmente, eu não conhecia, eu só ouvia falar e falava assim, mas será que vai ser isso mesmo, né? Tanto que eu falei pra Paula, nossa, me surpreendeu, né? Vale muito a pena conhecer Perito Moreno.
E há um tempo atrás, como está muita inflação na Argentina, o preço talvez estaria um pouquinho mais barato, mas a gente pagou quanto, você se lembra? Foi uns 90 e poucos reais, não sei exatamente quanto. Foi mais ou menos 5.500 pesos. Foi 5.500 pesos. Então, e hoje, nesse dia que a gente está fazendo esse vídeo, deve estar 7.000 pesos, enfim, tá uma coisa de louco lá. Mas valeu muito a pena conhecer o Perito Moreno. E se você estiver por El Calafate, um dos destinos que é obrigatório é o Perito Moreno, né? E outra coisa é que os passeios por lá dentro do Perito Moreno, tem vários, mas são tudo bem caros. Bem caros, a gente queria ter andado de caiaque lá dentro, era 700 e poucos reais. Imagina, por 700 pessoa. e pouco. Daí o mini trekking também era próximo desse valor, então tudo bem alto. Né? Era tudo um valor bem alto. A gente só entrou ali, né? Pagou os 90 e poucos reais pra entrar. Mas só de entrar a gente já achou incrível. Assim. Você anda pelas passarelas, você consegue ver icebergs ali que se desprendem ali da geleira. Foi bem legal. Você fica bem próximo à geleira mesmo, né, pá? Então vale muito a pena. Daí de lá a gente saiu, né? Trocou o dinheiro entre segunda e terça, foi bem difícil, tinha que chegar bem cedo lá. Ficamos 2 vezes na fila. Na primeira vez que a gente chegou na porta... Não, isso foi na sexta-feira, né? Daí na segunda-feira a gente chegou bem cedinho lá, conseguimos tirar, só que em Calafate tem um valor máximo que você pode sacar. Então a gente teve que sacar 2 vezes, porque como a gente queria ficar bastante tempo em Chaltén, lá não tinha o Western Union, a gente foi na segunda-feira, trocou o dinheiro, na terça-feira a gente teve que voltar de novo, bem cedinho, pra conseguir trocar novamente. Então... o Western Union ali em Calafate é mais difícil, assim, se você tá indo de carro e puder fazer o câmbio em outra cidade antes de chegar em Calafate, a gente recomenda, você não vai enfrentar tantas filas, porque na nossa viagem toda, o único lugar que a gente sofreu realmente com o Western Union foi ali em Calafate. E claro, né, era alta temporada e tinha muita gente, né? Porque o aeroporto mais próximo é em Calafate, ali pra ir pra Chaltén, quem quer ir pra Chaltén tem que passar por Calafate, porque o aeroporto fica ali, né? Então todo mundo acaba fazendo o Western Union ali e só tem o correio, né? Então foi bem difícil. Daí de Calafate a gente foi pra Chaltén, ficamos alguns dias por lá, só que como a internet não funciona lá e o Charan estava trabalhando como home office, ele precisava que a internet funcionasse, a gente ficou alguns dias ali próximo do El Refúgio, que é um camping e hostel, que a gente tomava banho ali, a gente pagava um valor para tomar banho. E ele acabou alguns dias tentando usar a internet ali do hostel, só que mesmo assim a internet não era muito boa, a gente teve que voltar, né, para Calafate, daí a gente ficou mais uma semana ali em Calafate, depois voltamos para Chaltén, que a gente queria tentar escalar por lá. O Charan acabou voltando, a gente ficou acampado na montanha, foi bem incrível, mas foi uma semana, a gente ficou uma semana acampado na montanha em Chaltén, ali entre a Laguna Capri, a Laguna do Poicenot, fizemos várias, Laguna Súcia, Laguna do Três, Glaciar Pedras Blancas. Exploramos o máximo que deu nesse período aí, né? Só que foram dias bem feios, assim, com muita chuva, neve, foi bem frio demais, frio, assim, sim, sabe? Mas foi uma experiência muito legal e daí, como o tempo não estava muito legal, o Charan voltou, buscou a gente e a gente resolveu seguir viagem porque a gente viu que não valia a pena ficar nessa, tipo, ida e volta de Calafate, ali a gente não tava conseguindo aproveitar tanto a viagem como a gente queria. De lá a gente seguiu para o Ushuaia. E de lá a gente foi para o Ushuaia, né? Isso. Então foram mais alguns quilômetros aí de estrada, com muito guanaco, lebre, né? Você que vai de carro para lá, você vai ter que estar ligado nisso, né? Bem atento, porque tem muitos animais na estrada, né? Infelizmente, eu atropelei uma raposinha, fiquei bem triste na hora, né? Mas não tinha o que fazer, elas se enfiam no meio do carro e você não tem o que fazer, sabe? Então tem que ficar bem atento mesmo, galera. Para você chegar no Ushuaia, você precisa passar por 2 fronteiras e fazer 4 aduanas, né? Você vai ter que sair da Argentina, entrar no Chile, sair do Chile e entrar na Argentina. Só esse processo aí, né? E nesse tempo ainda tem uma balsa, que você tem que passar com uma balsa de um valor bem alto, era R$150 mais ou menos. E só isso, todas essas 4 aduanas e mais a balsa, leva o dia, assim, normalmente você leva o dia, ainda mais se for final de semana. É bem cansativo esse dia, mas vale a pena pra você chegar onde vai. E você vai ter que chegar, para chegar no fim do mundo, você vai ter que passar por isso. Inclusive, quando a gente tava lá, a gente pegou umas filas com chuva, galera. Então, imagina, a gente tava fora da casinha, assim, uma galera e na chuva. Então, é bem complicado também, né? Então, dali dessa balsa, né, você vai para Rio Grande, né? E, enfim, você
dando mais alguns quilômetros e chega no Ushuaia, né? No fim do mundo. A gente chegou lá com chuva também, tempo feio, assim. Então, os 2 primeiros dias, mais ou menos, a gente não conseguiu aproveitar muito, porque tava um tempo bem feio, bem nubladão, bem chovendo. A gente ficou mais trabalhando os 2 primeiros dias, mas depois a gente saiu pra conhecer a cidade, a gente curtiu muito, porque o Ushuaia tem muito trekking, tem muita coisa legal na natureza. Nossa. A gente não conseguiu fazer tudo que tinha por lá, mas a gente fez muita coisa. A gente fez as trilhas principais, assim, a gente fez. E até algumas que nem são tão, assim, tão... Sim. Que não é tanta gente que faz, são umas trilhas um pouco mais difíceis. Temos vários vídeos aqui no canal. Isso, se você não assistiu ainda, assiste aí, que está bem massa. São mais de 5 trilhas que a gente fez, assim, sabe? A gente ficou vivendo um mês, né? A gente ficou um mês no Ushuaia. Morando no Ushuaia. A gente curtiu muito. O tempo que a gente ficou em fevereiro para março. E esse tempo que a gente estava ali, os primeiros dias ali, o primeiro dia choveu e tal, mas aí fez tempos bons no começo, e depois o tempo ficou mais fechado de novo. Então a gente não pegou muitos dias lindos, assim, abertos, sabe? Mas foi incrível demais, foi muito massa. Ushuaia, pra mim, os lugares mais incríveis foram Ushuaia e Chaltén, os lugares que a gente conheceu assim. Sim, nossa. A beleza natural ali é muito, muito incrível, umas coisas de outro mundo, assim. Sim. A Coiva del Dingo ali no Ushuaia foi incrível. Tudo foi muito incrível, né? Marcou muita gente, né? A gente acabou que não fez nenhum passeio pago no Ushuaia, porque os passeios também... Tinham vários passeios que a gente queria fazer, né? Tinha lá o canal de turístico, Beagle, né? o canal de Beagle, a prisão, o trem do fim do mundo. A gente foi ver, assim, os valores, mas era tudo meio caro. E como o nosso objetivo era ficar 6 meses viajando, a gente colocou na ponta do lápis, a gente saiu dos nossos empregos antes da gente viajar, né? Então a gente não estava recebendo nada assim mensal. E isso a gente falou, ou a gente viaja, assim, ou a gente faz os passeios, ou a gente vai acabar... Ou a gente estende mais a viagem, né? Então foi essa a ideia que a gente teve. Pô, vamos fazer esse passeio aqui, mas a gente pode fazer outro passeio mais barato em tal lugar, enfim. Pra poder ficar mais tempo na estrada, né? A gente teve que equilibrar o jogo do money, sim. Mas foi, mesmo não tendo feito os passeios, a gente achou muito incrível. E na próxima vez que a gente for pra lá, com certeza a gente vai fazer, né? Então foi uma primeira experiência, a gente recomenda muito. Teve gente que fez o canal de Beagle. Na minha opinião, não vale muito a pena você fazer o passeio ali que vai para as pinguineiras lá no Ushuaia, porque você vê de muito longe. Então, sim, se você for gastar um pouco mais para ver de longe, se eu tivesse ido pro Ushuaia fazer o passeio, eu teria feito o passeio de veleiro, porque é uma experiência diferente. Isso é a minha opinião, né? A gente sabia que ali na Argentina, na Ruta 3, tinha várias pinguineiras, então a gente tinha essa oportunidade pra lá, como a gente estava de carro, né? Inclusive gratuito, né? Tinha um deles era gratuito, que era o do Monte Leon, Parque Nacional Monte Leon, e o outro pago era o de... Esqueci? Né? Monte Leon e o... Punta Tombo. Punta Tombo, é isso aí. E de Punta Tombo era pago, mas mesmo assim não era um valor tão alto, né? Super valeu a pena. Tem um vídeo aí também, galerinha, pra vocês aí de Punta Tombo. Então é claro, se você vai de avião pro Ushuaia, super vai valer a pena, porque você não vai ter a oportunidade de ver em outros lugares. Mas se você tiver de carro, eu não faria esse passeio daí no Ushuaia e iria pra Ruta 3 ali, conhecer os pinguins, porque você vai ver eles do seu ladinho, assim, vai ser uma experiência com os pinguins muito mais incrível, né? Sim. E pra quem não sabe, o Ushuaia é o fim do mundo, né? É o ponto mais extremo do sul, da América do Sul, e fica a 1000 quilômetros da Antártida, né? Então, se você pode chegar lá no Ushuaia, você quer visitar o país gelado, né? A Antártida, você consegue fazer esse passeio também. É bem caro, se eu não me engano, custa 30 mil reais. Mais ou menos em torno de 25 mil a 30 mil reais, né? 6 mil dólares, 5 mil dólares, né? Dependendo do passeio, mas é caríssimo, né? A gente falou, vamos fazer? Eu falei, não, então acaba a nossa viagem. Nem tinha como a gente fazer, porque a gente não tinha essa grana. Tinha mesmo, sem condições. Mas um dia, quem sabe, a gente vai com certeza. Se um dia a gente tiver grana assim sobrando, né? Porque pra nós, no momento, a gente não tem. Com 30 mil reais, a gente viajava o mundo inteiro, né? Tá louco. Mas deve ser uma viagem muito incrível. E no Ushuaia tem o Parque Nacional Terra del Fogo, que fica a Baía de Lapataia. A Baía de Lapataia é onde termina a Ruta 3. É onde termina a Ruta 3, que é o ponto mais austral de estrada que você consegue com o seu carro. Sim. Daí ali tem algumas trilhas que você consegue fazer
mas ali é o ponto que você chega mais distante ali Por terra, né, do planeta, né? Então, ali não tem como você seguir de carro, né? Claro, vai ter outras vilas, né? Mas chega de barco ali no Chile, enfim. Mas ali é o ponto mais austral do mundo, né? Depois desse um mês que a gente ficou ali no Ushuaia, a gente seguiu em direção à Ruta 3. Passamos novamente a balsa, né? E daí agora o nosso objetivo era conhecer os pinguins. Então a gente foi até o Parque Nacional Monte Leon. Lá a entrada é gratuita e pudemos acampar lá. E tem um museu também lá, né? Isso, primeiro a gente chegou... São duas entradas, assim, né? A primeira entrada, que fica a 7 km da outra, a gente entrou no museu ali, conversou com os guarda-parques, eles informaram a gente que tinha como acampar por lá, falaram algumas questões de segurança, que tinha pumas, pra tomar cuidado e tudo mais. E daí a gente pegou, rodou mais 7 km e chegamos no Monte Leon mesmo, né? No Parque Nacional. É o parque mesmo. E daí lá foi bem legal, foi uma experiência bem incrível. A gente não foi na melhor época, que a melhor época é entre novembro e janeiro. Não conseguiu ver muitos leões marinhos lá, de longe, marinho, assim, sabe? Eu que os óculos estava sem óculos no momento ali, eu não enxerguei muito, mas na melhor época, né? Que a melhor época é entre novembro e janeiro, que daí os pinguins estão ali, tanto os pais quanto os filhotes. Mas a gente fez amizade também com o Cisco, né? O Cisquinho, e a gente encontrou um pinguizinho ali fora ali de onde eles normalmente ficam, né? E é uma praia bem incrível, assim, né? Não tem areia, é muito de pedrinha, né? Também a gente também acampou ali, dormiu ali na realidade, né? Ali no camping, né? Conhecendo a região. Foi quando a gente conheceu realmente o Cisco, e daí a gente até avisou ali o guarda-parque, não sabemos como ficou a situação dele. Mas daí de lá de Monte Leon, a gente saiu em direção a Ponta Tombo, mas a gente não esperava que ia acontecer. Então vocês que estão viajando, se preparem, porque sempre tem um perrengue, você tem que estar preparado, né? E aconteceu, né, pá? No caminho ali o Xera tava dirigindo e de repente ele viu que o motor tava superaquecido, assim, né? Mas tava rodando. Daí ele falou, vou parar. Quando ele parou, já não deu pra ligar mais, assim. A gente abriu ali o motor, a gente viu que tinha uma mangueira solta, daí a gente tentou arrumar a mangueira, arrumamos a mangueira, mas não funcionava de qualquer jeito. Colocava água, vazava tudo. Daí depois a gente descobriu que a mangueira na parte de trás do motor tava rompida também. Então, e essa mangueira a gente não tinha arrumado. Daí, mas a gente ainda achava que era só a mangueira, porque quando colocava água pra ligar o carro, fazia, tipo, jorrava água por tudo. A gente falou, deve ser a mangueira. Mas chamamos um guincho, não tinha sinal de celular, né? Então a gente teve que pegar uma carona mesmo, né? Nós três fomos lá tentar pedir carona, o Felipe conseguiu, porque só cabia, na verdade não cabia ninguém no carro, né? Mas... O rapaz deu um jeitinho lá, inclusive na dele é Jesus, né? Agradeço muito. Ele super foi prestativo, ele que fez todo o corre do guincho, era um domingo, e ele já foi ligando para amigo dele, então o processo foi bem agilizado, assim, graças a esse rapaz que ajudou a gente muito lá, né? As pessoas ajudam muito os viajantes na Argentina, né? Isso que a gente ficou impressionado, assim, com tudo isso, né? Com o carinho que as pessoas têm, né? Com os viajantes, enfim. E, enfim, a gente conseguiu o guincho, chegamos para pegar o carro, adivinha? O guincho não suportava a charanga, né, pá? A charanga era muito pesada, então a parte da frente, quando a charanga subiu, a parte da frente levantava, daí foi sem chance. Daí a charanga teve que ir içada por 50 km até a cidade de São Julián, que o mecânico Túlio nos atendeu ali no domingo mesmo, deu uma conversada com a gente, só pra ver a situação, daí a gente deixou a charanga bem na frente da porta da empresa dele ali, na oficina dele. E daí a gente, na segunda, ele começou a mexer. Mas quando ele começou a mexer, ele viu que realmente não era só a mangueira, né? A mangueira ele arrumou, mas não foi só isso. Porque o carro nem pegava, né? E o Túlio foi outra pessoa maravilhosa que apareceu nas nossas vidas, assim, ajudou muito. Ele deixou a mecânica aberta pra gente utilizar a água, o banheiro, enfim. Como a gente tava sem nada, assim, não tinha energia ali na charanga, que o carro não tava rodando, a placa tava com problema também, placa solar, daí não tinha água, porque não conseguia encher, né, o carro não saía do lugar, então não tinha nada, assim, tava só o carro e a cama. Tava então, bem precário. Daí ele deixou a oficina aberta, assim, deixou a chave com a gente, deixou a gente ficar usando ali, foi super querido.
E daí de lá a gente teve que chamar mais um guincho para rodar quase 500 quilômetros até Comodoro Rivadavia. É isso mesmo, então foram mais 500 quilômetros, eu tive que me esconder uma hora lá, foi porque super perrengue, a gente foi apertado em 3, assim, na frente, não podia, eu tive que, na hora em de 4, passar, né, porque mais o motorista. Na hora de passar pela polícia, eu tive que ir dentro da charanga, enfim, foi todo um processo. E os perrengues só começaram a piorar, assim, sabe? E daí começou a saga dos 11 dias lá morando dentro da loja da Iveco, né? E a gente tem que agradecer, né? Porque se a gente não estivesse morando lá, a gente teria gastado muito mais. Porque a gente tava pesquisando pra ficar um mês lá, a gente ficou 11 dias. Mas pra ficar um mês daria 20 mil, né? 10 mil reais pra ficar um mês em um Airbnb ali qualquer ali, né? E porque infelizmente a gente estragou a van numa região mais cara da Argentina, né? Muito petróleo, então os negócios ali eles fluem com uma grana a mais, né? A galera tem um poder mais aquisitivo maior, então tudo é mais caro, né? Mas a partir dali foi só perrengue, não tava mais dando conta, assim. Um dia eu quis ir pra praia, falei, vamos pra praia pra dar uma desestressada. Foi mais estresse, assim, até ir pra praia, deu rolo, deu perrengue. E, nossa, teve um dia que eu fiquei mal, assim, tipo, dia não, né? Vários dias a gente... que se unir muito, assim, pra aguentar tudo esses perrengues que foram acontecendo, né? Esses longos 11 dias, porque a gente também tava acontecendo tudo isso, mas o aventureiros não podia parar, né? Os vídeos não podiam parar, o trampo tinha que estar ali toda terça e quinta, os vídeos tinham que estar para vocês, né? Então a gente achou um posto a 1 quilômetro e todo dia ir no posto, voltar, ir no posto, voltar. Foi bem desgastante, né? E estressante também. E a gente não sabia quando que a gente ia sair dali, porque a gente perguntava quando que ia ficar pronto, eles não falavam, perguntava sobre orçamento, ninguém passava. Então foi bem cansativo, assim. Mas daí conseguimos sair, por sorte, esse menino aqui, né? Tem um dia antes, o aniversário dele é dia 18, dia 17, a gente saiu de dentro da Iveco. A gente até fez uma aposta, né? Será que eu vou conseguir passar meu aniversário fora da Iveco? Daí uns amigos nossos do Normalismo BR, eles tinham visitado a gente ali na Iveco mesmo, e eles estavam aqui no Comodoro, então a gente foi comemorar no dia 17 a ida da Iveco e o aniversário dele. Foi bem legal, fizemos um churrasco ali, né? Foi bem gostoso. Comemoramos juntos. E a comemoração do aniversário da Com! Me deu bunda! E logo depois dessa comemoração a gente nos dividimos, né? Eles foram para outro lugar, a gente continuou a viagem pela Rota 3, né, pá? E fomos pra Punta Tombo, que era o destino que a gente queria realmente, né? Fomos para uma outra pinguineira, né? Punta Tombo já. Punta Tombo já é um parque que... Uma NP mais assim estruturada, né, pá? É um parque que eles cobram entrada, mas vale a pena também ser visitado. É diferente de Montelinho. Os dois valem muito a pena. Eu curti muito os dois. Ali a gente sente que os animais eles se sentem seguros, sabe? Porque o ideal é você não chegar muito próximo deles, né? Pra não assustar, mas eles chegavam próximo da gente. Até o que a gente se surpreendeu foi o guanaco, né? Porque o guanaco é um animal que normalmente quando a gente via eles já se afastavam, assim, sabe? Na estrada, principalmente, porque então, também é um ambiente pra eles bem perigoso, né? Porque se eles se aproximam do carro, eles podem morrer, né? Isso ia acontecer um acidente bem grave. Mas ali no parque, não, eles ficavam perto da gente, assim, eu fiquei bem feliz de Sim, a Paula, ela só via os guanacos do lado de status, sabe? Mas dessa vez, quando a gente viu eles correndo, brincando, a gente viu os pinguins, enfim. Tudo bem, assim, próximo, assim, sabe? A gente viu essa natureza, assim, a gente tava perto, a gente tava imerso a tudo essa natureza, né? E ali em Punta Tombo também, que é bem legal, tem um museu bem estruturado, assim, se sente no fundo do mar, bem legal, curti muito. Muito legal, vale muito a pena a visita. Se você estiver passando ali pela Rota 3, perto de São Júlio, de Monte, Porto Madrid ali, né? Vale a pena a visita. E daí de lá a gente fez a ruta 25, que é cruzando de leste a oeste a Argentina, né? Então você sai do Atlântico para ir ali pro meio da Argentina, né? Vai no Pacífico, mas chega ali para Esquel, né? Que é uma cidade que a gente tinha passado. E essa estrada, ela é bem interessante, porque ela vai costeando o rio Chubut, a gente conheceu várias vilas ali, a gente conheceu... bem legal essa região também. O Dique ali, né, Ameghino, né, Fiorentina Ameghino.
E foi muito especial, né? A gente tava ali, depois daquele perrengue, a gente só queria viajar mais, né? Conhecer, né? E ao mesmo tempo a gente queria fazer a carreteira austral, que era a nossa ideia principal, né? Mas a gente não conseguiu, né? A charanga tava daquele jeito ali, que a gente não sabia ainda como que ia ser. O Chile tava caro a também, gente né? foi também pra Punta Tombo, porque a nossa ideia era pra fazer a carreteira, mas a gente foi pra Punta Tombo também pra sentir como que o carro ia estar, porque a gente tinha acabado de sair da Iveco, né? Então, se ela estragasse, então a gente estaria perto ali pra voltar, né? A gente até esqueceu de comentar, mas a gente também foi pra Porto Madrid, só que foi uma passagem bem rápida, a gente só foi pra lá e vai voltar no dia seguinte, assim. Sim. Então a gente acabou não conhecendo muito lá, mas também é uma região bonita. E quando a gente chegou em Esquel, o Xero tava bem preocupado, porque a charanga continuava vazando muito óleo, porque essa parte não foi arrumada. Sim. E que já tinha sido bem caro o valor que foi o conserto na Iveco tinha custado 15 mil, né? Só a parte ali da Iveco. Daí não foi arrumada essa parte do óleo, porque sei lá quantos mil ia custar ainda mais dias, né? Porque tava demorando muito para ser passado os valores. E daí o Xero tava bem preocupado, porque a gente já tava gastando desde o começo da viagem muita grana com essa questão do óleo. Mas tava vazando ainda mais. E daí ele comentou com a gente, ó, tô preocupado com essa questão. Se estragar de novo, não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro, ninguém vai ter dinheiro para arrumar, como que a gente vai fazer? Eu acho melhor voltar. E a gente realmente viu toda essa situação, a gente falou, não tá legal, tudo tava apontando para que a gente voltasse, né? A gente não queria, a gente ia conhecer o norte da Argentina, né? Mendonça, enfim. Que ainda quero conhecer muito. E a gente conversou, mas aí eu e a Paula, a gente decidiu ir para um camp que fica ali em Esquel mesmo, ali perto do posto, pra gente dar uma parecida, reorganizar os pensamentos, né? A gente ficou 2 dias ali no camping, né? Com aquele sentimento, tipo, vamos voltar e agora, né? Vamos se reorganizar. A gente ficou ali pra trabalhar bastante, editar vídeo, que a gente, como os outros dias anteriores, a gente ficou muito na correria de rodar, então não tinha conseguido trabalhar tanto. Sim. Daí a gente ficou ali no camping pra poder trabalhar e poder se reorganizar. E quando a gente ficou 2 dias ali, daí a gente encontrou de novo o Xarã ali pra gente poder se organizar pra voltar. Mas quando a gente foi pro camping, a gente já sabia que a gente ia voltar, né? Sim. Então a gente se reorganizou ali, voltamos bem rápido, acho que em 3 dias a gente já voltou. A gente rodou mais de 2.500 km, 3.000 em 3 dias, assim, sabe? Foi tipo, vamos chegar, então. A gente tava preocupado, foi uma mistura de sentimentos, a gente tava meio frustrado, a gente tava meio triste, mas ao mesmo tempo batia aquela saudade da nossa família, né? E a gente ia voltar pra Argentina, né? Mas agora com um novo plano, né? Um novo propósito, assim, né? Agora a gente vai reestruturar a nossa Aventureza, né? Que agora a gente vai fazer... Mas a gente não vai voltar pra Argentina já, né? Não, é isso, a gente vai voltar pra Argentina já. Vamos ficar sabendo agora qual que vai ser o novo projeto do Aventurezas. Sorria, tá? Você vai ver. Sorria que eu estou te filmando. Sorria, coração tá gravando. Que merda. Então, agora como será a nova fase do casal Aventurezas aqui, né, galera? Então, como vocês já sabem, a gente está em Curitiba e a gente tem a ideia de fazer o Explore Brasil, né? A gente fez o Explore Patagônia e agora a gente vai conhecer a nossa terrinha, né? Como a nossa ideia é viajar ao mundo, dar uma volta ao mundo, né? A gente vai começar pelo Brasil, né? Como a gente quer conhecer o mundo sem conhecer nosso próprio quintal, não é mesmo? Então... E a nossa ideia do Explore Brasil é ficar mais ou menos 1 mês em cada estado. A gente quer conhecer um pouquinho de tudo, até se você tiver dicas de lugares para conhecer por aqui, deixa aí nos comentários, que a gente ainda tá montando o roteiro. A gente vai sair de Kombi, entendeu? Não tem a Kombi, a gente tá na procura também da Kombi, então ainda vai demorar um pouquinho. O objetivo desse Explore Brasil era a gente sair ainda esse ano. Só que tudo vai depender de Fusca, né, na realidade. No primeiro momento a gente tinha pensado em ir de Fusca. No último vídeo aí que vocês viram, o Fusca, ele apareceu, né? E a gente ia montar um Fusca Home. Só que daí, utilizando ali, a gente viu como ele é apertado. A gente já sabia que ele era apertado, eu tenho ali uns 8 anos, né? Mas a gente falou, nossa, sair de Fusca, difícil, morar no Fusca, porque a nossa ideia não é só rodar e ficar em hotel. A gente pode até de vez em quando ficar em algum local assim, né? Não é que nunca vai fazer. Mas a questão, a gente quer morar realmente ali no motorhome, né? E no Fusca a gente poderia ter uma barraca de teto, mas só teria praticamente espaço da barraca de teto. Então o conforto seria muito pequeno para quem quer viver na estrada por muito tempo, né? Daí a gente pensando nisso, a gente acha que seria melhor ter uma Kombi, né? Então a gente vai comprar uma Kombi agora. É isso mesmo, então a gente estava na procura de uma Kombi, né? Se você tiver uma
uma dica aí de Kombi, a gente também deixa nos comentários, né, pá? A gente tá à procura dessa Kombi. A gente tava pensando, a princípio, com motor Fox ali, sabe? Mas agora a gente tá pesquisando pelo valor que a gente tem, pelo estado das Kombis que a gente tá encontrando. Hoje tá tudo muito caro, Tá tudo bem caro, então a gente imagina as que estão num preço... As que estão bom está com preço muito alto. E daí a gente tá pensando, então, pegar uma Kombi que seja 1.600 com um alternador já, motor torque, né? Então, estamos nessa pesquisa ainda, não encontramos nada, mas estamos buscando. E a gente mesmo que vai construir esse motorhome, né? Então, assim que a gente comprar, a gente vai começar a mexer nele. A gente vai mostrar tudo pra vocês, como que vai ser a construção. Com certeza. Enfim, a gente vai plotar, cores também. A gente vai deixar tudo bem legal pra vocês interagirem também com esse processo, né? Da construção da Kombi. Com certeza. Então, vamos postar bastante no Instagram também, né? No @aventurezas. E aqui também, com certeza. Mas, então, esse próximo projeto ainda está em andamento, né? A gente está montando roteiro, a gente vai montar muitas coisas ainda. Só que, mesmo querendo conhecer o Brasil, a nossa cidade aqui é Curitiba, Paraná, né? Então, a gente quer conhecer também um pouco mais aqui. A gente já conhece bastante, né? Mas a gente quer trazer esses conteúdos para vocês e a gente quer conhecer um pouco mais da história desses lugares também, né? Porque na escola mesmo a gente vê muito sobre a história... tipo, da Europa, dos Estados Unidos, mas é aqui do Brasil e da nossa própria cidade. Então, a gente já começou a produzir uns conteúdos aqui de Curitiba, e a gente foi no Memorial de Curitiba, a gente conheceu muita coisa, a gente falou, nossa, tipo, a gente mora aqui, a gente vive aqui, e a gente não sabia de muita coisa. E a gente viu o quão isso é importante. Então, agora a gente tá conhecendo aqui nossa própria casinha, nossa própria terrinha. Isso. A gente vai trazer muito conteúdo pra vocês aqui, trazer um pouco da história daqui, porque quando a gente estiver em outros locais a gente também vai querer trazer esse tipo de informação, né? Então vamos começando a trazer aqui da nossa terrinha. Vamos trazer conteúdos do que fazer aqui por perto, de natureza, de locais diferentes. Sim. Então... aqui a nossa cidade aqui, ela é cravada em várias montanhas, né? Então tem a Serra do Mar aqui que é incrível, tem o pico mais culminante do sul do Brasil, que é o Pico Paraná. Então vai trazer várias trilhas, várias coisas relacionadas à natureza aqui por perto, né? Isso aí. E por enquanto o nosso próximo passo aqui no Aventurezas vai ser trazer um pouquinho sobre aqui nossa terrinha, nossa cidade. E assim que a gente tiver a Kombi, vamos trazer a construção da nossa Kombi, nossa motorhome. E assim seguir pelo Brasil, que a gente vai querer com certeza fazer uma live para conversar com vocês, para vocês darem dicas e a gente comentar como a gente tá pensando em ser nosso roteiro. E vai ser isso os nossos próximos passos. Então. É isso mesmo, galera. Então, espero que esse resumão aí você tenha entendido mais ou menos como que é, mas no final das contas a gente tá bem entusiasmado e feliz com essa nova desafio que vai ser, né? E a gente vai mostrar tudo pra vocês e queremos que vocês estejam com a gente aí nessa construção dessa nova fase da Aventurezas. Isso aí, se puderem interagir com a gente, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito também, se inscreve aí e acompanhe toda essa aventura que vai ser esse novo processo da Aventurezas, né? Compartilhe com seus amigos, curta, deixa o like aí que ajuda muita gente, né? Vai se despedindo aqui e a gente se encontra por alguma Aventurezas aí, tá bom? Então, até mais, galera! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.